Acho que a irmã nem pegou aquele estudo ilustrado, né? A irmã. Por que nós fazemos o trabalho que Jesus mandou fazer? E ele, Jesus, o Senhor da Glória, revelou todos, né, os acontecimentos aos profetas do passado. E eles valorizaram extremamente. Nós também, irmãos, somos avisados por Deus com toda a honra que Ele nos dá. Por isso que nós devemos sermos bem prestativos, cuidadosos, porque é a maneira de corresponder com a atenção de Deus que é voltada para nós através dos seus comunicados. É verdade, irmão Flávio, irmão Gerson, irmãos. Então, isso é muito importante, dá para entender que, se a gente não tiver cuidado, a emoção ela faz com que a pessoa se desvanece da atenção de Deus. E a gente vê muito isso. Então, Deus ele tem esse prazer em nos avisar como demonstração prática do seu amor. Quem ama comunica em tudo. Quem ama quer sempre estar. E nós temos comentado sobre o capítulo 2 do livro do profeta Daniel, chegando à conclusão dos 4 impérios, e o último império para a vida de Cristo é este. Você vai trabalhando e vai se adaptando. E mais por que esses impérios se levantaram? Sabe o significado? Não. Só porque existe aqui na terra um povo que louva a Deus. Aleluia. O intuito aqueles impérios, ou esse império, outros, eles se levantam, muito discriminado, escrito no Salmo de número 2. Porque se amontina as nações, dizendo, vamos à sua patrulha. Ou seja, seremos vitoriosos sobre Deus, é uma coisa terrível. Então, nós que temos interesse em aprender a palavra de Deus, que é o dever de todos, a gente está com o Espírito de Deus em nós, corresponde com a atenção que a Deus é voltada para nós. E isso trata-se de uma riqueza espiritual muito grande. A segurança, eu vou dar para a irmã sobre essa ilustração, para que as pessoas compreendam melhor sobre o sonho do rei Nabucodonosor e os 4 impérios. Deu para ela aqui. A irmã Manete. O sonho do rei Nabucodonosor e os 4 impérios. Agora esses impérios aí, já falei uma vez, outra. Esses impérios, esse 4º império, não passará mais para outro império. Esse aí já está firmado, referente, enfrentar literariamente Cristo. É literal, não é só no sentido espiritual, não. É espiritual e literário em geral, enfrentar Cristo. Por que eu estou fazendo esse comentário? Isso nos anima muito. Não anima para a derrota dos inimigos, porque nem Deus tem prazer. Mas por quê? Porque nós estamos seguros na palavra que esses acontecimentos de cancelamento do 4º reino, ele se dará 1000 anos antes do juízo final. Como que alguém prega dizendo que a igreja vai passar para o juízo final? Isso traz um pavor muito grande, porque o juízo final ele é temerário. Na época do juízo final, nem o diabo vai estar lá, entendeu? Nem Satanás vai estar lá no juízo final, sabia? Não. Primeiro a besta vai ser julgada 1000 anos antes do juízo final. Esse império que nós estamos comentando, o 4º império. Em segundo lugar, o diabo será lançado no lago de fogo, onde está visto o falso profeta. E em terceiro lugar,
haverá o juízo para os incrédulos, os condenados, os pecadores, os que ouviram a palavra de crédito. Mas nessas alturas já fará 1000 anos que a igreja foi recolhida com Cristo. Então a nossa segurança não é para uma questão emocional. A nossa segurança está em posição máxima. É assim que a Bíblia ensina. A palavra ensina desta maneira. Antes de nós comentar sobre as duas Babilônias ainda, mas antes, vamos ver aqui do capítulo 19 do Apocalipse. Capítulo 19 do Apocalipse. Já diretamente no assunto, capítulo 19, versículo 19 também, e 20. Muito bom nós estar sempre estudando e tirar aquela impressão de juízo final, aquele medo, que o ser humano é humano, ele tem medo, ele teme, é uma realidade disso. Mas também o ser humano ele tem a oportunidade de ser animado e reanimado confiadamente. Senhor da glória. A irmã Igonete quer ler para nós? 19? Apocalipse capítulo 19, versículo 19. E vi a besta e os reis da terra, e seu exército reunido, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que há com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca que estava sentado sobre o cavalo. É só até o 20. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Essa guerra carnificina, essa guerra, ela vai acontecer quando? Segundo a Bíblia. Ela irá acontecer quando a igreja voltar com Cristo para o reino do milênio. É na chegada de Cristo, Jesus, que os reinos do mundo, unidos com o império, esse quarto império aqui está aí, não é outro, não é esse mesmo. Unido com esse quarto império e último império, eles se levantarão contra Cristo Jesus. E o Senhor dá a sua ordem de brado de vitória, e naquele momento a terra vai fazer isso. Ela vai abrir uma fenda semelhante à época de Coreia. Então a terra vai abrir uma fenda e vai sepultar a besta e o falso profeta. E a alma deles vão para o lago de fogo, que a irmã leu aí. Pode avaliar, a palavra nos diz que os dois foram lançados vivos no lago de fogo. Mas quem vai para o lago de fogo ainda volta para o juízo final? Não. Entendeu? Está entendendo? Quem vai ao Hades, ao inferno, volta para o juízo final? Não. Volta. Pela Bíblia volta. Porque o inferno dá aos seus mortos, né? Mas o lago de fogo não dá. Porque lá já está condenado. Quem vai para lá já é condenado. É espaço fechado. Não vão. Se esse quarto império aí, esse mesmo, ele será lançado no lago de fogo, e já vai julgado. Já está condenado, né? Exatamente, não volta mais para ser julgado, nem para ser julgado. Foi isso que eu falei. É o primeiro espaço referente ao juízo de Deus. Já está destruído, não é isso? A primeira parte é o juízo de Deus. Depois que aquele império for cancelado, então o que vai acontecer? Vai acontecer o reino de Cristo
só irá descer depois do juízo final. Ela descerá com a glória que somente os transformados podem ver. A glória da Nova Jerusalém, ela, segundo o aperfeiçoamento da plenitude, ela tem uma luz que representa 7 vezes mais forte, mais brilhosa do que a luz do sol. 7 vezes. Só que não transmite calor, nem agonia, nem ansiedade, é só glória. Mas o que estava avisando é sempre avisados, porque os profetas, eles foram avisados de maneira toda especial e eles deram ouvidos aos avisos de Deus. Então vamos analisar bem. Essa aqui é a chegada de Cristo na igreja. Já leram isso? Porque as nações estão na terra, o poder carnificino está aí não leram. As demais foram mortas com a espada da sua boca. Quer dizer, as pessoas que foram contra Israel. É a marca visual da palavra. Os que estiverem ao lado de Israel receberão a chance de ouvir a palavra e receber a Cristo ainda. Mas todos aqueles que se opõem contra Israel estão nessa posição aí de destruição total. A irmã pode ver que no versículo 11 aí, no capítulo 19, aonde que aparece? Capítulo 19, 11. Sim. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Isso. Jesus vem, porque a Bíblia, você vai ler a Bíblia, vai pegar, tem que procurar a cultura que a linguagem bíblica está falando. Quando ele vier arrebatar a igreja, ele vem na linguagem da cultura bíblica que a Bíblia está falando. Ele não virá montado no cavalo branco, ele virá até as nuvens. Virá até as nuvens. Tem um significado Ele não que... pisará aqui, né, pastor? Não pisará nessa terra, porque essa terra está contaminada. Por enquanto, mas depois ele pisa. Ah, sim. Quando a besta for presa, que o diabo for lançado no abismo, aí a terra deixa de passar por essa agitação e se torna um paraíso por 1000 anos. Ainda não é. O novo céu é uma terra só quando Jerusalém desce. Isso. Ainda não é. Aí é uma recuperação à época em que Adão pecou. E antes que Adão pecasse, o mundo era regenerado. Não existia veneno nem nas cobras, nos animais. Não tinha ódio, não matava. Não tinha ódio, o ser humano não precisaria alimentar de carne. Sim. Porque o próprio sol, ele estava em pleno estado de saúde. Hoje não, o sol está ferido, a lua está ferida e a humanidade está aí nessa pressão terrível, sofrendo, através das químicas, assim por diante. Então, como Jesus, ele é o segundo Adão, que virá em espírito vivificante, ele nos revela na sua palavra toda a promessa. Então, por que haverá o milênio? Para recobrar aquilo que foi perdido em Adão. A paz. A paz mundial. E essa paz vai acontecer depois que apareceu a condenação desse império, esse quarto império da besta, será a condenação. E então, naquele momento, as nações que ficarem vivas naquela guerra do Armagedon, já ouviu falar, não? É muito conhecido não, mas as pessoas que prestam um pouco mais de atenção descobrem muito bem que todas as providências dessa união global de hoje é uma preparação para ir lá para o Armagedon, um vale muito grande que existe lá em Jerusalém, onde os inimigos serão chamados por Deus para ir para lá, para ser derrotados lá. Israel não sai mais do seu país para derrotar alguém, mas alguém será derrotado indo para Israel. Isso mesmo, isso para nós é muita riqueza,
boas. Isso é importante. Agora, Jesus, quando ele vir para aprender aquele excelente império, é o quarto, seja uma tela do misto, seja o último império. Ele virá com a cultura de guerra. Porque na Bíblia o cavalo ele sempre foi indicado para a guerra. Os cavalos de Salomão, até mesmo na cultura de Faraó, os egípcios, os pagãos, sempre o cavalo, quando se trata de época de guerra, o cavalo está sempre em posição. Pode ver que a minha esposa ela tem bastante experiência sobre o cavalo, porque ela trabalhou um tempo na cavalaria e ela tem bastante sensibilidade em explicar isso. Então veja bem, o cavalo ele é bem treinado. O cavalo, eu estava conversando com uma pessoa, tinha um grupo da cavalaria na cidade, eu cheguei lá, comecei a conversar com eles contando os detalhes que o cavalo faz, a sabedoria, o cavalo, como ele é treinado, como ele também é muito educado, o cavalo, mas no momento de guerra ele é preparado para a guerra. Por isso que aqui no Apocalipse 19, 11, fala que mostra que Jesus, ele vem montado no cavalo, clima de guerra. Na sequência, diz a palavra que ele que tem uma espada de 2 fios na sua boca para matar com ela as nações. Onde estão as nações? Lá no céu ou aqui na terra? Então, não é tão difícil nós compreender o efeito essencial da palavra do Senhor nosso Deus. Então vamos analisando bem. Nessa chegada, aí Jesus, ele determinará a batalha e ele cancelará o império do anticristo para sempre. Para sempre. Glória a Deus. Pode avaliar que Paulo chama a vida de Cristo, a vitória de Cristo contra o império como sopro da sua boca. Tessalonicenses 2, primeiro na sequência, segundo Tessalonicenses. Essa é a primeira etapa do juízo de Deus. Já houve outros tempos, no Egito, já houve na Síria, em vários lugares. Agora, continuando aqui, o capítulo 20 do Apocalipse. Vamos ver o que diz a palavra do irmão Flávio, se quiser ler, para nós, capítulo 20, e versículos 1 ao 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, pôs selos sobre ele, para que mais não engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Isso. Ó, deixa eu fazer um comentário. Quem vai ao abismo, que é o inferno, o Sheol, o Guiena no grego, volta de novo. Mas quem vai ao lago de fogo não voltará mais ao juízo. Pode ver que aí o anjo no adjetivo de Cristo, aí está a letra minúscula, mas o adjetivo é de Cristo, que está comandando todas as adjacências do mundo. Aí ele prendeu Satanás. Quer dizer, o que significa prender Satanás? Ele livrou por 1000 anos, né? Prender Satanás significa tirar toda a maledicência do mundo. Por 1000 anos, Satanás veio Cancelar toda a maledicência do mundo. Cancelar todo o mal no mundo. As intenções para matar, os palavrões, as invenções de destaque, corrupções. Quando se diz Satanás está preso, o mundo se torna 100% um paraíso. Quando Satanás for preso, como não leu aí,
até os venenos das cobras serão eliminados e jogados embaixo. Sabia disso? Mas aí volta até uma observação que até que os 1000 anos se acabam. Nessas alturas a igreja está onde? No céu ou na terra? No céu. Na terra, irmão, para reinar. Olha aqui, ó. Não, mas isso aí não vai ser depois do arrebatamento? Sim, mas 7 anos depois a igreja volta para onde? Até. A igreja volta para Deus. Para reinar. Dê uma olhada aí no Apocalipse 2, acho que é 26, 27. A igreja não vai estar nas nuvens com Deus, com Jesus para guerrear? Na terra. A gente vai descer com vestidos brancos, resplandecente, guerrear e não sofrer uma pequena mancha na roupa. Mas nessa época os cristãos vão guerrear com os olhos, não. Você nunca leu isso? Já leu, né? Somente com teus olhos olharás. É o salmo escatológico. Muitos colocam como oração, mas ele não tem nenhuma conexão de oração. Quem inventou o salmo 91 com oração foi uma entidade espírita, talvez o homem nem sabe. Coisa terrível, é verdade. É Apocalipse 2? 2, 26, 27. Que está referindo a nós que hoje nós não estamos lutando para vencer. Nós não estamos lutando para depois ver a vitória. A vitória já veio antes da luta. Aleluia. A vitória vem antes, porque quem está na frente não perde batalha. Pode ler. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos do oleiro. Como também recebi de meu Pai. Dar-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso. Eu já li isso, mas eu nunca me atentei para isso. Não. Então veja bem, o poder sobre as nações, porque o irmão pode ver que Paulo, ele interpretando essa mesma visão do Espírito, ele exortou a igreja de Corinto, que chegará um tempo que nós iremos julgar o mundo. Está em 1 Coríntios, capítulo 3, 6, versículo 3. Os salmos, é por isso que você tem nós, que Deus pede para que nós orando, devemos pedir o quê? Sabedoria. Porque a sabedoria leva-nos a uma posição de conhecimento de causas. E esse conhecimento de causas é onde nós temos que aplicar a palavra certa no tempo determinado, que o Senhor nos determina. Eles agora, vocês vão julgar. Eu darei esse ponto. Se o irmão leu o capítulo 20, versículo 4 do Apocalipse mesmo, diz a palavra que o irmão viu tronos e foi-lhe dado o poder de Julgar as nações. julgar. Nós, por isso que nós temos que ir atentos, que se nós negligenciar a palavra, Deus, ele não vê ele dizendo aquilo que é muito é confiado, muito requererá, muito que pouco requer, então assim por diante, é a educação da palavra. Agora, analisando bem, dê mais uma olhada no capítulo 5, verso 10 aí do Apocalipse mesmo, aonde nós iremos reinar com Cristo, Jesus. Se o irmão Gerson quiser ler para nós, capítulo 5, versículo 10 do Apocalipse. Bom para nós entender bem a boa palavra. 5:10. Isso. E para o nosso Deus os 7 reis, os sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vamos aprender? Reinarão, porque uma pergunta é essa: de quem é a terra? Quem criou a terra? Deus. A terra pertence a quem? Quem Deus? A Deus. A terra é dele. E os céus? Deus. Esses dois substantivos, eles são de natureza eterna.
O substantivo masculino é os céus. Substantivo feminino, a terra. E aí continua eternamente. Aí vamos analisar bem isso. Aí aparece a ordem de Cristo, irmão Flávio, e outros irmãos, do reinado de Cristo conosco, aqui aonde? Na terra. Está compreendendo? Então veja bem como é importante você estudar a palavra, porque antes de nós continuar, irmã Rosana, dá uma olhada aí, no capítulo, depois ele não vai ler para nós, tá? No capítulo 20 do Apocalipse, versículos 5 e 6, mas depois ele vai ler só um comentário, que por que tem esses comentários? Porque Jesus, através da obediência ao Pai, o Pai entregou a Cristo, 5:23 também para a memória do Evangelho de João. Ao Pai ninguém julga, mas o Filho deu todo o juízo e deu todo o poder de ser reconciliado. Antes da irmã ler, dê uma olhada aí aos Colossenses, capítulo 1, 19. Gente, palavra do Senhor, nosso Deus, primeiro pode ler, depois nós vamos ler, por isso que é bom nosso comentário, estudar a palavra. Eu sempre tive na cabeça que a igreja subir e só ia descer quando a Nova Jerusalém descesse. Mas nós vamos detalhar bem isso na Bíblia. Agora eu estou aprendendo coisa nova. Vamos detalhando bem para ficar melhor. Colossenses, capítulo 1, versículo 19 e 20. Pode. Porque foi de agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Porque tanto as coisas que estão nos céus quanto na terra, todas dobrarão perante a Cristo e receberão o renovo através da palavra de Cristo. Por isso que a Bíblia revela um milênio, que é um milênio de paz, é um paraíso de paz. Isso é muito bom para que a pessoa ela use essa defesa para ensinar, se eles quiserem ouvir, ensinar as testemunhas de Jeová. Que eles vão pregando o reino dos céus aqui na terra, o reino de Deus aqui na terra. Aí vocês vão mostrar para eles que eles estão certos. Só que esse reino não é o reino mineral. Eu já falei isso para eles. Vocês estão pregando certo. Só que esse reino que vocês estão pregando, ele só durará 1000 anos. Ele é o reino mineral, em que é da vegetal, vamos dizer, não mineral, vegetal, em que o ser humano, até os animais, viverão da vegetação e serão iluminados com a luz do sol 7 vezes mais clara do que agora. Eles falam que só os 144 mil vão subir. Mas aí é uma heresia muito que não tem nem, né? Já passou disso, eles já passaram muito, você de 44 mil. Pode ler, irmã Rosana. Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6. Diz assim: mas os outros mortos não reviverão, até que os 1000 anos se acabarão. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo e aquele que tem parte na primeira ressurreição. Prossiga. Na primeira ressurreição, sobre estes não tem o poder da segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com até 1000 anos. Está bem claro. Agora, no contexto bíblico, o irmão já leu. Reinarão sobre o quê? A terra. O irmão leu o contexto. A Bíblia tem um texto e tem um contexto. Reinarão sobre a terra. O irmão também leu o contexto, não é? Um texto, um contexto.
tornasse a estar preso durante 1000 anos. Sabe por quê? Porque Jesus, a primeira vez, ele veio para a terra em fraqueza humana, semelhante à humana, ele fazendo de fraco para ganhar os fracos. Mas essa manifestação, agora ele virá em glória. E por ele vir em glória, ele só pisa no lugar santificado. Porque ele é santo. Porque ele é santíssimo. Ele é mais do que santo, ele é santíssimo. Só que quando o diabo for preso, o que acontece? A terra se tornará santificada. Aí o Senhor vem. Aí ele pisa. Ele pisa, todo olho verá. Isso está escrito no Antigo e Novo Testamento, como nós já lemos. Mas vamos ver isso no livro de Isaías, capítulo 52, versículo 8. Ele vindo para a terra, todo olho vendo, mesmo ele vindo em glória, mas a glória diminuirá, porque todo olho verá, mesmo que estiver em fraqueza. Todo olho verá. Isaías capítulo, lembra nós, mamãe? Isaías 52, verso 8. A palavra de Deus é tão importante para nós, não é? 52, 8. O livro do profeta Isaías, o profeta messiânico. Nós temos muito que comentar na Bíblia, não temos? E enriquecer também, porque isso é riqueza. Riqueza de Deus. Porque a traça os roerá. Isaías capítulo 52, versículo 8. Eis os gritos dos teus atalaia, eles erguem a voz juntamente, exultarão, porque com os seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Todo olho verá quando o Senhor voltar, hein? Onde é Sião? Monte lá no Israel. É o monte que Abraão subiu. Isso, chamado também de Moriá. É o local onde a Salomão construiu o templo. É o local agora onde está em guerra. Aquela mesquita será desfeita. O terceiro templo será reconstruído para que no milênio esse templo esteja totalmente edificado. Esse templo fala muito no capítulo 40 do livro do profeta Ezequiel até o 48. Tem até as medidas do templo. Então todo olho verá. Quando o Senhor voltar, porque Sião, o que é Sião? Sião, irmãos, é o tribunal de Deus. Sião é o trono de Deus, mesmo aí aqui na terra de maneira fraqueza, mas Sião representa o trono de Deus. Por isso, quando você lê a Bíblia e crê, fica mais forte. Se torna mais forte, porque a palavra está escrita, não é? Bem conhecido. Os que confiam no Senhor, mas por quê? Os céus passarão, a terra passará, os céus da terra passarão, mas o trono de Deus para sempre permanece. Sião é a palavra que está lá. Interessante isso. E o templo é tão, o local é tão sagrado que vem reverenciado de profeta a profeta, de profeta a profeta, de reis que era revelado por Deus, de reis para reis, Davi, assim por diante, Salomão. E hoje nós, quando você vai dizer para uma pessoa assim, ó, não lembro, irmão ou irmão, sabia que você é sacerdote? Ele fica meio assim, ó. E somos, e tem pessoas que não sabem. É a nossa alegria. Pode falar qualquer irmão. Irmão, você sabe, ou irmã, você é um sacerdote? Se a pessoa não estudar a palavra, o que ela vai dizer? O que é isso? Quem sou eu? Quem sou eu? Nada, né, Jesus? E reis. Reis. Nós temos 3 ministérios pessoal, cada um sabia. A irmã ora a Deus,
que é um ministério, só sacerdote faz. Isso. Simplesmente assim. A irmã dá graças a Deus pela salvação, que é uma profecia que a irmã tem. E a irmã, os irmãos, da maneira que Deus coloca a posição de cada um, você dá um folheto a alguém. Ou fala de Jesus para alguém, porque nós estamos já rindo. Uma mensagem pregada ali. Se nós não falarmos de Cristo, os anjos não falarão. E nem o próprio Senhor agora literalmente não falarão, porque agora é nós em forma de Deus, referente ao caráter do Espírito Santo. Nós em forma de Deus. Diga, irmão, ajuda aí. Você vê como é importante? Às vezes a nova linguagem da Bíblia, a salvação, ela precisa ser executada com mais efetividade. Não, a pessoa é salva e ela não dá o valor que ela tem. E ela aparece outro também, desvalorizando mais ainda, fica pior. Agora vamos fazer o mesmo sentido que nós estávamos falando, referindo a irmã leu que o Satanás será preso, o não leu que Satanás será preso, e para que não tente mais as nações, a irmã leu que os salvos ressuscitarão quantos anos antes do juízo final? Então, está vendo que beleza? Agora aparece, as pessoas veem muito mais informadas, porque sabem que falha, irmãos. O que estamos? Falha é uma coisa, mas a heresia é outra. Falha é que eu tenho, a irmã tem, nós temos. Agora, heresia é uma maneira errada que a pessoa coloca na mente e não se liberta daquilo. Vai para o juízo final, vai ser julgado lá. E a aliança? Aí já não é uma falha. Já é o quê? Heresia. É pecado de iniquidade. E os iníquos, a Bíblia diz que eles rejeitam a salvação. Por isso que nós temos que ter cuidado. Falha é isso. Você cometeu uma falha. Eu errei, me perdoa. Ou para fulano, porque por isso é falha. Os reparos constantes. Agora, a heresia ou pecado de iniquidade, que a pessoa coloca aquilo na mente e não tira aquilo de maneira nenhuma. Continua se fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Mesmo Heresia, pecado de heresia, pecado de iniquidade. Eu queria fazer uma pergunta. Essa profecia aqui de Jeremias 3:15 já se cumpriu? Sobre Jeremias 6:15, que fala assim: vós darei pastores segundo o meu coração, e vós até sempre por ciência e com inteligência. É a época do derramamento do Espírito Santo agora. Você pode ver que todo o crente, o cristão, seja homem ou mulher, que ele tem um fruto do Espírito, ele é manso, é humilde, é conselheiro, é tolerante e é compreensível. Ele tem a visão sempre voltada para dentro, tem uma consciência que ele atua nos seus feitos, no sentido contrário e no sentido certo. Vamos analisando bem. Então, esse mil anos, como o irmão leu, é Deus que entregou a Cristo toda a plenitude da divindade. Tudo aquilo que é divino é de Jesus, entregue a Cristo. E tudo aquilo que foi perdido em Adão será restituído em Cristo. Já leram isso? Está aqui em Coríntios 15, né? Se dá para ler ainda, Coríntios 15, pode ler um para nós, capítulo 15, 45. De quê? De primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Paulo aos Coríntios. Isso. Importante essa palavra. Primeiro Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Quem é quem? O último Adão é Cristo. Cristo.
Justamente. E o Espírito vivifica o motor. Ele vivifica até a natureza. Até a ação dos animais serão vivificadas em Cristo. Já leram isso? Dê uma olhada aí no livro de Isaías, mesmo, 11. Isaías capítulo 11. Tudo será vivificado em nós. Capítulo 11, versículos 6 ao 9, pelo menos. Mas todo o texto tem essa instrução importante. Capítulo 11. Tem título na sua Bíblia? Tem título? Como é o título? O rebento de Jessé. De Jessé. Outros títulos dizem assim: o reino do Messias será próspero e macio. Quem é o rebento de Jessé? Jesus. Jesus. A linhagem. É a linhagem de Jessé, que era o pai de Davi. Interessante. Dê o 6 ao 9 para nós. E morará o lobo com o cordeiro e o leopardo com o cabrito. Se deitará o bezerro, filho do leão e do animal cevado, andarão juntos. E um menino pequeno o guiará. Até o 9. A vaca e a ursa pastarão juntos. Seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como um boi. Brincará as crianças de peito sobre a toca da serpente. E a desmamada colocará a sua mão na copa do basílico. É a mesma Não serpente. se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Vamos ver que Paulo escreveu aos Filipenses 2, 8, né? Que o Senhor recebeu um nome, que é todo nome, para que em nome de Jesus todos os joelhos e toda a língua confessará. que o Senhor É o Senhor. para a glória de Deus. É o Senhor. Isso aqui é depois que Na época do milênio, porque o leão ele não se une ao boi. O leão ele traga o boi. Cobra nem se precisa explicar, porque ela é venenosa já na maneira avançada. é aquele desenho da Testemunha de Jeová, não é igualzinho. Hã? É aquele desenho da Testemunha de Jeová. O desenho que eles fazem é isso aqui. Eu lembro. Não, mas é o desenho do milênio, é aquele mesmo. É que ele vê Mas eles pegam isso aqui para poder. para colocar como eternidade, mas ainda Isso. não é eternidade. É o reino de Cristo ao milênio. O leão comerá palha como o boi. Leão é carnívoro. Leão não alimenta de palhas, de pastos. Ele come a gente, né? Ele come carne de gente, de animal. Agora, naquele tempo, não. Naquela época, ele mudará, os leões mudarão o apetite. E serão vegetarianos também. Interessante. Interessante, não é? E isso cresce muito em Ninguém vai nós. comer carne. Hã? Bicho que se alimenta de carne não vai comer mais carne. Não, será vegetariano. Vai comer só ela. Só é. E exatamente os bichos que alimentam de carne começou a Mas era. antigamente era assim, né, pastor? Pois é isso que vai chegar o tempo que o irmão leu aí. Jesus veio em espírito vivificante, o vivificador em tudo. No tempo que Adão estava em conservação de santidade, o sol transmitia proteína para a alimentação. E o homem só veio comer carne depois do dilúvio. Lá no capítulo 9, verso 6 de Gênesis, aí depois do dilúvio, mais de 2000 anos depois que Adão pecou, aí o ser humano enfraqueceu, foi enfraquecendo. Aí Deus falou com Noé: mate, derrama o sangue e coma a carne. Por quê? Cada proteína que veio uma alimentação. Mas antes de Adão não tinha contradição nenhuma. O sol começou a referir. Ele tanto transmitia saúde para o corpo, era a medicina,
e quanto também transmitia a vitamina completa necessária para o corpo humano. Coisa linda, né? Por isso que lá na glória ele disse, não vai comer carne, você vai comer maná. Eita, Deus é a comida dos anjos. Comida dos anjos. Deve ser muito lindo, né? Já dá para nós observar sem ver, mas pela fé é tudo na vida. Nós não vamos lembrar de mais nada. Então, E da terra subiu um vapor, né, que olhava o orvalho, né, que não precisava arregar a terra. Né? não tinha a primeira vez que houve trovão, dá para compreender relâmpagos e ventos tempestuosos, dá para nos entender que muitas pessoas antes de se afogar morreram de susto. Porque elas ouviram algo que nunca tinham ouvido em uma pedrina. Trovão. Nunca tinha ouvido o barulho do trovão, nem escurecimento promovido por nuvens, nem vento tempestuoso, nem chuva caindo em cima, como não citou. Não, erguia um vapor da terra e fazia isso. Fazia assim, fazia assim. E regrava todo o local. E era um paraíso, né? Tremendo, né? Tremendo. Perdeu por causa do pecado. Agora, nós temos que dar muitas graças a Deus que o Senhor tem aberto as nossas mentes para enriquecer na palavra. E esse minuto que está faltando aqui, aí o que acontece? Durante 1000 anos, voltando ao mesmo assunto, durante 1000 anos, o que vai acontecer? A terra vai se tornar um Paraíso. Só que o diabo está onde? Preso. Aonde? Preso no abismo. Vai. No abismo, porque ele vai ser solto depois. Compreenderam, irmãos? Quando se repete que uma pessoa está que algo está no abismo, está demonstrando que futuramente volta para a terra. De novo. E o que não volta vai para onde? Lago de fogo. Lago de fogo, então enxofres aí. Abaixo do. Isso é a condenação. Vamos fazer essa leitura para dar um tempinho só, no capítulo 20, versículo 7 ao 10. Pode ler, não é mesmo? Apocalipse 20, versículo 7 ao 10. A irmã dele que nós seremos, reinaremos com Cristo durante 1000 até chegar o tempo da segunda ressurreição. Está compreendendo? Então os salvos ressuscitarão 1000 anos antes do juízo final. Não vai mais para a condenação. Essa aí. Pode ler o 7 ao 10. Satanás é solto e depois vencido para sempre, é o título. É. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Só um pouquinho. As irmãs compreenderam que esse movimento é na terra? Pode prosseguir. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como areia do mar, para juntar em batalha. E subirão sobre a largura da terra, e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. E é Jerusalém. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. A besta e o falso profeta vai ser julgado. A besta, está vendo? A besta será presa no início do milênio. E o diabo será julgado. E o diabo será julgado no fim do milênio. E os que são condenados serão julgados depois Do fim do milênio. E os que ele conseguir enganar ali depois? Bom, também. Hoje não é assim. Pessoas que Deus... Então, esses que ele conseguir enganar são nós que descemos. Não, porque Joel profetizou
que o Espírito de Deus derramaria sobre toda A carne. a carne. Mas nós sabemos que hoje, ensinado pela palavra, que os dons não trazem salvação. E uma pessoa que recebe o Espírito Santo para os dons e não tem o caráter da mansidão, da paciência, da longanimidade, da benignidade, do domínio próprio, não que a pessoa é perfeita, mas luta para conviver com essa perfeição, Deus usa, mas não habita. Então, no milênio, todos vão receber o Espírito Santo, mas o desejo de guerra está dentro de Deus. Somente os salvos redimidos que já estão garantidos, seguros com Cristo no milênio. Então, existe muito, hoje, nos dias atuais, existe muitos crentes que Deus usa, mas não... Não permanece nele. Usa, mas não permanece. Deus usa a pessoa para edificar. Usa, mas a pessoa às vezes é orgulhosa, é contendeira, gosta de criticar outras pessoas, gosta de se aparecer. Quantas vezes eu já ouvi a pessoa fazer boa obra e se exaltar para humilhar outro? Também eu já vi também a pessoa fazer algo e Compreendeu? tá falando mal. Faz a boa obra e humilha a outra pessoa. Fala mal também das pessoas. Então, Deus está usando, porque os dons é sem arrependimento e a vocação enquanto o homem vive. Não, porque eu já fiquei muitas das vezes, porque eu vejo assim, a gente vê com os olhos da pessoa Sim, a gente totalmente vê. fora do padrão, entendeu? Sim. Mas você vê que é Deus que está usando É, ela. exatamente. Aí muitas vezes as pessoas murmuram, falam, não é Deus que está usando, por causa que ela está assim. Mas só que eu já vejo diferente. Eu sinto que é Deus que está usando, mas só que. A Bíblia fala que. Mas é Deus. E É muitas Deus vezes- que usa, mas Deus só habita nos que invocam o nome dele. Está escrito em Romanos 10, 12. Invocar o nome do Senhor. E é impossível uma pessoa áspera, estúpida, mal educada, portadora da fé e ter a habitação de Deus nela. Deus usa naquele momento. Depois, ele volta. E assim vai ser no milênio. Todos serão crentes, mas você pode ver que Gog e Magog ainda está na época. Sabe quem é Gog e Magog? Império Russo. Russo da Rússia. Ele é lá no capítulo 10 de Gênesis, versículo 1 e 2. Fala que os descendentes de Japé, um chamado Gog e outro Magog, que fundaram o reino do norte, que é a Rússia. Por isso os impérios se agitam hoje, e a Rússia é o maior inimigo de Israel. Sempre foi inimigo ferrenho. Hoje não dá mais tempo, mas se os irmãos quiserem ler o capítulo 38, 39 de Ezequiel, e pegar uma tradução sobre Meseque, que hoje é Moscou. Ezequiel já profetizava, não é? É Gog e Magog, chefe de Meseque, que fundou a capital da Rússia, chamava-se Meseque. E hoje chama-se Moscou. Os nomes mudam. A China, de Isaías 49, 12, chamava Sinim. Hoje é a China. E vai tudo mudando, né? E você vai acompanhando também. E encerrando, é tão gostoso estudar a Também, palavra, pastor, não é? viu, pastor? É as pessoas que às vezes faz a obra do Senhor e depois você faz algo com o Senhor e você fala, eu acho que Deus não recebe essas coisas, recebe? Tudo que você faz para humilhar o outro é pecado. Fica tudo em vão. A obra boa que você faz para humilhar o outro é pecado. Ou você faz ou você não faz, não é isso? Outra coisa, pecado de preconceito de irmãos contra irmãos, qualquer ministério também a Bíblia diz. A Bíblia diz assim que as pessoas de preconceito não têm salvação. Fala bem o pé da letra. Está em Mateus capítulo 24, 25, verso parece que 35, depois 33. Mas sem saber o tipo de preconceito. 46, vamos dizer. Aí, entre esse processo, o que Tiago expressa que a verdadeira sabedoria é sem parcialidade. Metade. No milênio, o povo estava glorificando a Deus, mas com um desejo de guerrear. Desejo para a guerra.
Tem pessoas que vivem servindo a Deus, mas o desejo está no mal. Querer a vingança do outro, em vez de orar. Está compreendendo? Então, isso não me lembro. Quando o diabo for solto, então ele apanhará todos aqueles que receberam o Espírito Santo só para a confissão a Cristo e não para a salvação, e entra naquele processo de guerra fortemente. Por que nós temos sempre comentado fruto do Espírito? Fruto do Espírito. O que é fruto do Espírito? Bondade. São 9 qualidades divididas por 3. 3 para Deus, 3 para nós e 3 para o próximo. Porque para nós é paz, amor e alegria da salvação. Para o próximo é bondade, benignidade e longanimidade. Que é a maneira de você transmitir a confiança ao próximo. E para Deus é mansidão, humildade e domínio próprio. Jonas, quando Deus falou é assim, Jonas disse é assim mesmo, porque Jonas era manso, tinha domínio próprio. Conhecia o seu erro quando Deus repreendia. Deus abençoe. Mas é tão bom, não é? Ouvindo o Senhor aí, eu olho para dentro de mim e vejo que preciso consertar em mim. Todos nós. Porque a Bíblia é assim, ó. A Bíblia, irmãos, como é a Bíblia? Nós estamos lendo ela e ela está lendo nós. Verdade. Por isso que você tem que ter uma boa consciência do Espírito. Eu, você, nós precisamos. Porque mesmo que nós pregamos, pastor, a gente é falho, né? Mas falha é uma coisa, mas aquilo que Deus usa não é questão de falha, é heresia. Ele tem um intento maligno de não reconciliar, de não se dobrar o erro que ele está falando. Isso não é falha, é heresia. Já não é falha, é iniquidade. Iniquidade é o pecado iniciado e continuando. Por isso que viu o Espírito de Deus em forma de. Já passou, já? A gente tem que. Pode passar, A irmã estava falando a irmã tocou no assunto ali de quem vê que realmente Deus está usando, mesmo que vê o. Como é a pessoa, né? O testemunho. O testemunho não bate o que está acontecendo. Vê que Deus usa. Mas hoje em dia tem muita brincadeira no meio. Sim. As pessoas perderam o temor de falar que Deus está falando. Sim. Antigamente, eu, por exemplo, morro de medo de falar isso. Mesmo que eu tenha algum sonho, meu Deus do céu. Entendeu? Tem, lógico. E outra, você recebe uma revelação, você tem que ver na Bíblia, tem que pesquisar. Você tem que. Você não pode julgar, você tem que julgar com a palavra de Deus. Isso não é julgar, julgar. Isso não é julgar, é discernir. Isso. Corrigido da palavra. Isso, você tem que buscar realmente. Porque hoje, qual é a palavra? Jesus diz assim, ó. E eu direi, o que eu digo, os digo a todos, vigiai. Não tem esse negócio de Deus falar, olha, Flávio, Deus está falando para você vigiar, não. Está falando para toda a igreja. Ela traz um jeito, porque eu sou humano, a irmã humana, nós somos humanos, e a falha, e Deus não faz acepção. Ele diz, não é você não, não é você não, está 100% errado. Deus manda vigiar a todo ser humano, todos os servos dele, todos, é geral. Então não dá para dizer que é um e que não é outro, porque aí é a doutrina da diminuição daquilo que é aumentativo. Um exemplo. Você vê uma revelação de macumba, que a macumba vai te pegar, que você pisou numa macumba. E aí eu olho na palavra de Deus, a Bíblia fala que 1000 cairão no seu lado, 10.000 nem no mal. Então se a minha vida está guardada em Deus, se a minha vida está guardada em Deus, por que eu tenho que se preocupar com macumba? Isso, irmão, chama neopentecostal, é o meio crente. Só revelação de macumba. Você vê que a revelação não bate. Outra coisa, a macumba não pega no cristão, sabia? Exatamente. Você não pode ser abusado, viu? A macumba lá não chute, passa por fora. Se você é Estará no seu lugar. Mas, mesmo que alguém faça algo para empretecar, o sangue de Cristo nos afastou Satanás das nossas vidas.
isso é bom comentário. Tá cheio de louvores assim, né? Você vai estar no alto e o outro lá na plateia, vendo a sua glória. E agora veja bem. O que é pecado e loucura? Isso que a gente está falando, nós estamos comentando. Agora as bocas ficarão E fora. loucura é isso. O que aconteceu uma vez, uma irmã chegou de mim, que a filha dela estava ficando solteira. Deixa eu pegar o Ela falou, Marlene, na minha igreja, a minha pastora falou que a minha filha está doente, que é oração contrária. Aí eu cheguei para ela e falei assim, eu sinto muito, mas a oração contrária não existe. Isso é, a irmã conhece o petição? Eu falei, isso não é oração contrária. Eu falei assim, essa pastora, ela está equivocada em alguma coisa, porque isso não existe. Não. Se a sua filha está com problema assim, mas não para alguém está orando para ela ficar assim. Está jogando. Se alguém estiver rezando, porque não é orar, é rezar, né? A reza também não pega. Foi bom o nosso comentário, já vamos. E uma vez também, pastor, lembro que, rapidinho, né? A gente congregava naquela igrejinha lá, veio o irmão de não sei aonde, né? Ele colocou a mão na minha, eu era uma convertida, ele colocou a mão na minha cabeça e falou que ele ia que Deus ia tratar com meu esposo. Já era viúva, fazia 3 É anos. assim que acontece. 3 anos eu era Pois viúva. é, aí. Eu não tinha nada. Reencarnação, Eu nem fazia reencarnação. obra. Nem fazia obra ainda, né? Então, Aí depois eu terminando tudo, eu cheguei nela e falei, irmão, eu não sou casada, eu sou solteira. mas eu falei alto. No dia que foi revelado aqui que Deus estava curando a minha esposa já falecida, eu falei alto, você está equivocado, ela já morreu. Foi. Aqui. Nossa, eu não vi essa não. Não vi essa não. Foi. Olha, agora eu Ele lembrei. estava sentado mais ou menos na cadeira depois da sua. Irmão Manuel, Deus está me falando e citou o nome da minha esposa. E Deus está curando a sua esposa. A irmã falou o nome, a irmã Valtéria. Deus está curando ela hoje. A mulher já estava sepultada. Agora entendeu. Aí ela dali dentro eu falei, você está equivocada, ela já morreu. Nem assim. E isso é o que não falta. Vai buscar, vai se Senhor Deus, receba perto dos teus servos, só tens preparado com a tua graça em Cristo Jesus, amado. Ele falou. Amém. Ele falou que Deus quer tratar com meu esposo. Eu já estava viúva, fazia 3 anos. E a neta da Conceição, a filha? Vai ser uma menina que enfeitou o berço com rosa tradicional para a menina, nasceu Davi. Recente. Coisas terríveis têm acontecido. Vamos agradecer a Deus. Depois, na outra segunda, querendo Deus, eu ia falar sobre as 2 Babilônias, mas tudo vai contribuir, não deu tempo. As 2 Babilônias, as 2 mulheres de Zacarias. Isso é muito lindo para nós. Vamos agradecer a Deus. Tem alguém que não é crente, jovem que está aqui, seja bem-vindo. Bem-vindo, já aceitou Cristo? Então seja bem-vindo e seja bem-ido. Bem-vindo e bem-ido. Ele sempre vai lá, mas eu estou terminando lá. Vai, né? Então, isto, aqui na segunda, hoje não tem muitas, mas tem segunda que tem bastante irmão mesmo, né, irmãos? E nós estamos aqui para o estudo bíblico, né? Referente ao trabalho. Ensinamento. À frente. Se o irmão quiser, eu dou um esboço para o irmão sobre os 4 em pé e eu vou em pé, está por aqui. Se não se interessar, não é? Vamos agradecer? Senhor Deus, estamos te agradecendo por esse trabalho maravilhoso que Ele nos concedeu, na virtude divina, Senhor, da Tua palavra santa e poderosa, e permanece, ó grande Deus, para sempre, levando-nos em paz como nos trouxestes, e assim seja. Amém. E a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor. Como dissemos, irmãos, se receber um só prazer, venha. Venha. Não, mas já era outra coisa. Aí uma vez, a gente A gente aprende até a pregar, né? E às vezes você fala uma palavra que não tem nada a ver. a graça divina, Senhor, a palavra santa e maravilhosa.
celular. Jesus esquecendo de ser. Obrigada, irmã Cosma.